A transição energética justa já faz parte da sua vida. Nesse passeio movido a gasolina carbono neutro, no gás mais limpo do seu fogão. E no diesel mais sustentável que chega para cada vez mais gente. Com produtos que geram menos emissões, a Petrobras é líder na transição energética justa. E isso é bom para todo mundo. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos de volta ao Estúdio Eixos, direto da CERAWeek 2025. Nosso bate-papo de agora é com a Clarissa Lins, que é CEO da Catavento. Clarissa, obrigado pela gentileza de estar com a gente aqui mais uma vez. A gente está aí no meio para o final do quarto dia da CERAWeek. Queria as suas impressões do que a gente já tem de insight para levar para o Brasil, para a indústria no Brasil, das discussões que foram feitas aqui. Felipe, obrigada por me receber aqui novamente e parabéns pela iniciativa, como sempre. Quando a gente conversou inicialmente, você falou, você não quer gravar no primeiro ou no segundo dia? E eu falei, não, Felipe, espera um pouquinho para te trazer as impressões maduras, né? E eu acho que foi ótimo. A Cira começou, como você já deve ter registrado aí, com um discurso muito impactante do novo secretário de Energia, Chris Wright, colocando a dominância energética na pauta da agenda, muito conectada com uma agenda de segurança, né, de defesa nacional e de volta a uma priorização das fontes de energia convencionais e uma despriorização da pauta climática no âmbito do contexto energético. Eu acho que isso, o discurso dele foi muito impactante, muito enfático. O que eu senti ao longo do resto dos dias e das demais apresentações foi um pouco um tempero nessa fala inicial. Um tempero no sentido de, chamar por previsibilidade de regras, e isso para a gente, né, que mora no Brasil e que, digamos assim, está um pouco mais acostumado a mudanças aqui e ali, nessa geografia aqui, isso não é tão comum. Então eu tenho sentido o mundo empresarial muito preocupado com a volatilidade que isso tem engendrado e o impacto na tomada de decisão de investimento. Então, para ser muito honesta, Felipe, eu senti menos entusiasmo com as políticas anunciadas do que eu achava que eu ia encontrar. E senti muito mais preocupação com, de novo, apetite para investir, custo do investimento num ambiente de inflação mais alta, de maior incerteza e de uma guerra no comércio internacional que tem um impacto muito grande nas cadeias de valor, inclusive na indústria de energia e de mineração. A gente, quando você colocou a questão da segurança, e aí me corrija se eu estiver errado, me passou muito a impressão de um novo olhar para o gás aqui. Você sentiu isso também? Sim, senti. Eu acho que o gás aqui sempre teve uma pauta muito forte, até porque ele é um energético muito competitivo e não vamos, né, esconder os fatos. O gás fez com que, o shale gas, né, fez com que os Estados Unidos passassem a liderar o mundo como o principal provedor de fontes energéticas para o mundo e ajudou a descarbonizar, deslocando o carvão. Então o gás exerceu um papel fundamental nessa nova pauta de energia dos Estados Unidos. Além disso, no mundo que ainda vive com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o LNG exportado norte-americano torna-se uma alternativa viável, menos intensiva em carbono do que o carvão, até para a Europa, que procura reduzir sua influência do gás russo até os dias de hoje. Então, eu não tenho a menor dúvida que o gás cresce e mantém-se importante na pauta. Eu acho que o elemento adicional que eu senti aqui na conferência esses dias foi, inclusive, o papel do gás como uma solução imediata para as necessidades elétricas aí de data center e de inteligência artificial, combinado ou não com captura de carbono para aquelas compras corporativas que já se comprometeram em manter os seus fornecimentos de energia limpa, mas como sendo uma solução disponível imediatamente.
O que você acha, Clarice, que a gente... O que respinga de tudo isso no Brasil? Qual o impacto dessa guinada na política energética e na política como um todo, né, americana, na gente? Olha, eu acho que são vários os impactos, Felipe. Eu acho que o primeiro é a gente não fechar os olhos para a relevância e importância desse novo olhar para o que significa no mundo de hoje segurança energética. E aqui eu vou dar a minha visão, né? Na nossa leitura, Brasil e Catavento, a segurança energética ela passa por mais diversificação de fontes e não menos. Eu acho que a ênfase que está sendo dada aqui pelo governo norte-americano talvez seja de menos fontes, que eles controlem mais. No governo europeu, eu vejo uma ênfase da segurança energética aliada à competitividade da indústria. Então, de novo, mais fontes e mais fornecedores. E eu vejo nesse contexto uma oportunidade única do Brasil não se descolar disso, manter essa oportunidade que a gente tem das diversas fontes, inclusive introduzindo as nossas, que também estão presentes aqui em outras geografias, que são as fontes sustentáveis, né, de biocombustíveis sustentáveis e das novas tecnologias que podem ser escaladas. Então, eu acho que a leitura não deve ser reducionista, dizendo, não, agora é tudo óleo e gás. Essa não é a minha leitura. A leitura vamos para um olhar cuidadoso com a segurança energética, o que para a gente significa mais opções na mesa e não menos. E eu acho que isso casa muito bem com o que eu tenho ouvido a presidência da COP30 também enunciar. Que o Brasil tem um lugar único de fala na temática da energia, da mineração e do clima, inclusive se a gente contemplar soluções baseadas na natureza, e que isso nos coloca numa posição muito favorável de manter o diálogo aberto entre quem não tem tantas opções assim. Legal. Você citou a COP30, esse é um ano de COP que vai acontecer no Brasil, num momento desafiador, o governo Trump novamente saindo do Acordo de Paris, provavelmente o governo dos Estados Unidos não vai estar lá no evento. A gente tem toda uma discussão ali de margem equatorial que está permeando a COP também. Como é que você vê esse movimento, Clarice? Como é que a gente chega nessa COP e o que a gente pode aproveitar para ganhar, né? Acho que a gente chega nessa COP, como o próprio embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP, tem dito, não tendo medo de mostrar as nossas fragilidades, sejam elas de ordem prática, logística, e isso tem sido bastante veiculado. Quem tenta encontrar, como a gente tem tentado, né, um lugar para ficar na COP sabe o quão desafiador está, mas acho que a gente também chega mostrando os nossos trade-offs, os nossos dilemas. E eu acho que a gente tem que, de novo, olhar para os fatos, para os dados e mostrar, por exemplo, que hoje o óleo e gás brasileiro, ele é um óleo e gás que contribui para a matriz energética, que contribui com receitas fiscais, com inovação, com emprego, com geração de renda. Pode contribuir mais ainda com melhoria de bem-estar nos municípios onde atua. A gente fez um trabalho na Catavento mostrando isso. Mas ele é compatível com as nossas metas climáticas, desde que as outras alavancas também sejam atingidas. Então, não significa que a gente não tenha que também estimular e fazer as energias renováveis e as fontes de baixo carbono crescerem na nossa matriz. A gente tem que fazer isso concomitantemente. A gente tem que descarbonizar, sim, o óleo e gás, e a indústria tem trabalhado para isso e tem assumido seus compromissos e tem sido, eu acho que, bem sucedida. Então, vamos mostrar isso e vamos mostrar ao mundo a importância de valorizar a floresta em pé. Então, a importância da remoção de carbono, que também está lá, sem esquecer do aspecto social e humano. Então, sim, uma COP que acontece numa região frágil e que precisa ter esse olhar adicional. Acho que o intuito é esse mesmo, né? Mostrar o quanto frágil é a região, né? Exatamente. E, portanto, talvez pensar em mecanismos que garantam
que qualquer geração de riqueza, a partir de qualquer fonte energética, tenha o seu destino para melhorar o bem-estar daquela população também, né? A gente não fala só de aumento do PIB per capita, mas também de melhoria de acesso à saúde, educação, saneamento básico. Acho que essa seria uma grande contribuição que o Brasil poderia dar se a gente conseguisse conciliar todas essas agendas. Legal. Clarissa, agradeço mais uma vez você pela gentileza de abrir um espaço na agenda e bater esse papo com a gente. Obrigada a você, Felipe. Agradeço você que está acompanhando a cobertura das Agência Eixos direto de Houston. Fique com a gente.